Olá a todos vocês, eu sou o professor Leonardo Andrade, estamos aqui com mais um vídeo super especial e dessa vez é para desmitificar algo que foi falado aí entre a composição literária, poética dos contos sumerianos com a Bíblia Sagrada, né? Foi falado aí pelo frágil sabido que a palavra Terron tem uma certa similaridade com a palavra Tiamat. Será, pessoal? Será mesmo que Terron tem uma certa similaridade com a palavra Tiamat? Pessoal, nós que estudamos a Bíblia Sagrada, sabemos que o texto, né, de Gênesis, do livro do Gênesis ali, Bereshit, Gênesis 1 e 1 e 2, diz mais ou menos assim, ó, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, haaretz haetá tohu vavohu ve'rocha al pnei terron, né? A palavra terron ali é usada por muitos, né, desavisados como sendo uma palavra similar à palavra Tiamat. Então, eu criei aqui um pequeno artigozinho, né, aqui para que as pessoas possam entender essa questão. Então, Terron, né, ele aqui escrito em hebraico, o paradoxo de Tiamat. Então, a gente vai ver. Então, é comum, pessoal, ó, é comum, deixa eu pegar minha canetinha aqui para vocês verem melhor, que eu vou escrever algumas coisas também, tá? Canetinha de cor vermelha. Então, aqui tem, ó. Então, nós temos... É comum observarmos que os pseudos professores, ou seja, falsos acadêmicos, dando uma legalidade paralela entre os contos mesopotâmicos e o relato do Gênesis, né? Então, eles dão uma certa legalidade entre o paralelo entre os contos mesopotâmicos e o livro do Gênesis. Dentre todas essas falácias, o invólucro inclui a palavra terron, tá vendo? Terron, que está contida no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 2. Pois pseudo-professores afirmam categoricamente que a palavra terron é compatível, olha só, pessoal, compatível semanticamente no que tange o seu radical com a palavra Tiamat. Então, para ser, né, Tiamat, então deveria concordar tanto semanticamente como o seu radical e as palavras em paralelos como silábica ou algo assim, foneticamente. Pois bem, a partir de então, iremos fazer uma análise profunda e comparar se há, de fato, tal paralelo entre ambos. Vamos comparar aqui para você ver. No texto do hebraico, o termo aparece, ó, verrocher, ou verrocher, alpine, terron, tá? Eu coloquei aqui vogal longa por posição. Por que longa por posição? Porque ela aparece junto com o iod. Quando é assim, pessoal, não se pronuncia o iod, tá? Não é alpinei, é alpine, entendeu? Verrocha alpine, terron. Ora, esse termo é uma oração, essa frase aqui é uma oração coordenada, sindética, explicativa, beleza? É uma oração coordenada, sindética, explicativa. O termo terron funciona como adjunto adverbial de lugar. E aí, sobre as suas faces que há treva. E é porque há trevas aí que a terra está em uma desolação e um deserto. Agora, quando Elohim começa a criar os céus e a terra, pois a treva havia sobre a face do abismo, né? 2b. Então, esse é uma definição geral do texto, né? Então, ele é um adjunto adverbial. Entretanto, pessoal, olha o que eu coloquei, há um abismo, né? Não foi proposital, tá? Então, há um abismo, há uma treva linguística nesses termos, pois a palavra teon está no hebraico, já o termo Tiamat está no acadiano. Para definir essa questão, é necessário transformar do acadiano para o hebraico e verificar, pessoal, se as consoantes são similares entre si, as duas palavras são similares entre si ou não. Logo, será a nossa proposta neste artigo. Então, observe o texto onde se encontra a palavra Tiamat. Então, aqui você tem, tá? O termo, a palavra Tiamat. Então, aqui, ó, é a palavra Tiamat, tá? Tiamat, tá bom? Tá duro para escrever aqui, ó, tá vendo? Então, você tem aqui, ó, aqui você tem Mumu, Tiamat, Mu, Alidati, Kim, Rishum, tá? Que é traduzido. E Criador, Tiamat, que gerou
Todos. Vamos lá. Na língua acadiana, extraída diretamente do texto original do Enuma Elish, não é uma formação nova, nada de invencionice para tentar ludibriar o povo ou ludibriar qualquer espectador. Isso aqui é o que está no texto. Então, o que foi extraído lá é isso aqui. Podemos definir Tiamat da seguinte forma. Aí você tem esse termo aqui, ó. É um logograma, tá? O que é um logograma? Se você pegar uma palavra, principalmente um nome próprio, ela tem logograma, ideograma e determinativo. Vamos lá. Logograma, ideograma e determinativo, tá bom? Isso aqui é uma aula de acadiano para quem está querendo aprender ou está aprendendo acadiano ou qualquer uma dessas línguas, tá? Porque a maioria é ugarítico, sumeriano, tá? Que é diferente, tá bom, pessoal? Eu falei para a Júlia, né, que ela me perguntou a diferença, né, de uma e outra, eu falei para ela sobre as questões das alveolares, né, que não faringais, né, faríngeas, né, sei lá, não são citadas, né, no sumeriano, né? Então existe uma particularidade também uma diferença bem remota entre si dessas duas línguas. Aí você tem essa diferença, só que eles são formados dessa forma: logograma, ideograma e determinativo, tá bom? Logograma, ideograma e determinativo. Isso é no ugarítico, até no egípcio também é da mesma forma. Então, o logograma, a palavra amtu, tá? Não é antu, não, tá, pessoal? Eu vejo muitos professores que questionam a fonética do outro, errando em pouca coisa, entendeu? Aprende o básico, mas o básico é isso. Amtu, virgem, que possui apenas a combinação de ti, que significa o valor fonético, mais amat, para formar o nome próprio Tiamat. Então, o que nós vimos lá em cima? Terron é um adjunto adverbial. E Tiamat é o quê? É um nome próprio, tá bom, pessoal? Daí você já vê o abismo, a diferença, tá? Gritante entre um e outro. Então, uma pessoa que se diz professor, claro, ele não sabe acadiano, já ficou provado para o Brasil todo desde o dia do nosso debate. Mas estou aqui para mostrar que ele não sabe nada do acadiano, pelo menos poderia ter pesquisado. O que você ouve do outro, né? Não, que parece, que é similar. Não, não é similar, não é igual. A palavra Tiamat é um nome próprio, tá? Você pode usar como substantivo próprio, mas não é um adjunto adverbial, nunca vai ser, tá bom, pessoal? Então, não tem essa formação. Então, está totalmente errado. Vamos falar um pouquinho sobre Tiamat. Quem que seria Tiamat? Tiamat é uma deusa. Tiamat é a personificação do mar primordial, a partir do qual os deuses foram criados, tá? Ela também é a principal adversária de Marduk no Enuma Elish. Então, para quem não sabe, eu até escrevi isso aqui mais embaixo, Tiamat é uma deusa criadora, tá? E Terron é algo criado. Então, é totalmente diferente, até na parte etiológica. Então, na parte etiológica, elas são distantes ainda mais. Funções. As funções exatas de Tiamat, como deusa, são difíceis de estabelecer. Como o nome indica, né, veja abaixo, né, que eu coloquei, ela era uma deificação do mar primordial. Nossa melhor fonte de informação para Tiamat é o mito do Enuma Elish. E, de fato, há apenas algumas referências fora dele, né? Enuma Elish começa com uma descrição dos dois mares primitivos, o mar salgado, que é Tiamat, e o mar doce, que é Abzu, misturando suas águas para criar os deuses. Então, eles misturaram a água salgada e a água doce, a água salgada Tiamat, com Abzu, eles ficaram juntos, né? Tiveram relações entre si, né? E formaram aquilo que nós chamamos a criação dos deuses, tá? Eu coloquei aqui alguma coisa para você ler. Na batalha seguinte entre Absu e Ea, Tiamat tenta apaziguar Absu para esse conflito, né? Mas quando mais tarde ela é pressionada pelos deuses inferiores para vingá-lo, ela mesma se torna a principal antagonista da história, criando um exército de monstros
liderados por seu novo consorte, chamado de Kingu. Ela é derrotada por Marduk, que incapacita com seu vento maligno, né? Enlil, vento maligno, e a mata com uma flecha. Marduk a divide em dois. Por isso que você for observar, o símbolo parece uma flecha mesmo, tá? Marduk divide em dois, criando o céu e a terra do seu próprio corpo. O Tigre e o Eufrates. De seus olhos, a névoa de sua saliva, as montanhas dos seus seios e assim por diante. Ao longo da epopeia, existem descrições diferentes de Tiamat. Ela aparece tanto como um corpo de água, como uma figura humana e como tendo uma cauda, né? Isso no tablete 5, na linha 59. Essas descrições variadas são finalmente reconciliadas quando Marduk transforma seus membros em características geográficas. O que isso quer dizer, professor Leonardo? Quer dizer que Tiamat aparece como uma pessoa, tá? Como uma pessoa, porque ela tem qualificações, características que a qualificam como pessoa, qualificações próprias de um ser, tá? Então, é impossível você qualificar um ser com algo como Terron, né? Então, aí é outra diferença gritante aí em relação a Terron e Tiamat. Genealogia, sincretismo divino. No Enuma Elish, Tiamat é a mãe de todos os deuses. Já disse isso. Tiamat é criadora, tá? Não é igual Terron. Juntamente com Absu, ela cria Lahmu e Lahamu, que por sua vez geram Anshar e Kishar, tá? Eu vi um certo pseudo-professor, né, chamado Frágil Sabido, né, lendo Saham, não é Saham, é Shaham acadiano, tá? Significa príncipe, é o rei, algo assim. Embora não se possa apontar para um sincretismo como tal, existem vários modelos para Tiamat na mitologia anterior. Segundo Katz, argumenta que a figura de Tiamat une duas vertentes da tradição ligadas ao mar. A primeira é a figura materna de Namman, também chamada de oceano primitivo, a partir do qual os deuses foram criados, e o outro é a figura do mar, com um adversário monstruoso como Deus Levante e Yam. Né? Aí Jacobsen também cita isso no seu livro, na página 107. Outra influência importante para a figura de Tiamat é Anzu. O que é Anzu? É um pássaro. É um pássaro, eu coloquei aqui, mítico, derrotado por Ninurta. De fato, a batalha entre Marduk e Tiamat tem vários paralelos com a batalha entre Ninurta e Anzu. Né? Isso quem fala é Lambert. Então, pessoal, há as informações que demonstram claramente a grande diferença entre eles. Locais de culto. Não havia culto dedicado diretamente a Tiamat, mas a batalha entre Tiamat e Marduk desempenhou um papel importante no festival do Ano Novo na Babilônia. O Enuma Elish foi citado em seu quarto dia e alguns argumentam que o festival incluiu uma reconstituição simbólica da batalha mitológica. Né? Quem fala isso é Lamberts também. Períodos atestados. O atestado mais antigo de Tiamat é um encantamento antigo em acadiano. Embora existam poucas outras referências a ela, até o primeiro milênio antes de Cristo, né? Quem disse é Lamberts também, após a composição do Enuma Elish, Tiamat é encontrado em vários trabalhos de comentários teológicos, mas a maioria deles parece depender do épico. Tiamat também é mencionado no Berossus, escrevendo no século III a.C. Aí nós temos a iconografia, um alívio do templo de Bel, né? Em Palmira, mostra Nabu e Marduk matando Tiamat, que é mostrado com o corpo e as pernas de uma mulher feitas de cobra. Quem fala isso é Dirven, né? 1997. No entanto, essa cena é uma adoção helenística, do período helenístico ao período grego, tardia do motivo babilônico. E nenhuma imagem da Mesopotâmia foi identificada positivamente como representação da deusa Tiamat. Uma série de identificações, né, quem fala isso é Yadim, Grafim e Kaplan, foi recentemente rejeitada, segundo Jorge,
e até que surjam novas evidências, elas parecem serem duvidosas. Nome e grafias. O nome Tiamat é uma forma não encontrada na palavra Tamtu, que significa mar. A vogal longa A ou A é contrada, né? A partir das vogais curtas, I e A. A palavra está no estado absoluto, uma forma substantiva, equivalente ao vocativo, em caso gramatical, que invoca ou que se dirige diretamente a uma pessoa ou divindade. Literalmente, o nome significa o mar, né? No sentido vocativo. Forma escrita, di Tiamat, Tiamat, di Tam Tum, Ti Am Tim, Ti A Vati, ou Ti A Wati, Tiamat, 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 Talata, no grego, né? O termo, temos que levar em conta, aqui tem um S, temos que levar em conta que o termo ti, está aqui a apresentação, está vendo? É uma flecha, ó. Ti, e as suas variantes como ti, ti ou til, na língua sumeriana, não acadiana agora, tá? E em cuneiforme apresenta o significado principal de vida, segundo Borger. Contudo, esse significado é extraído a partir da ideia ideográfica do sumeriano. Lembra que eu falei? Logaritmo, ideográfico e determinativo. Já o termo ti, associado ao determinativo uzu, ti assumiria o significado de costela. O termo é uma ofonia extraída do mito de Tinti, que é composto de duas palavras sumerianas, Ninti. Nin é dama e Ti é costela. Aí nós temos aqui da palavra Suméria, né? A Suméria, falada na Suméria, no sul da Mesopotâmia, parte do Iraque moderno, de talvez do 4 milênios de Cristo até 2000 a.C., quando foi substituída por acadiano. Então, a Suméria primeiro, depois o acadiano, como língua falada. Embora continuasse a ser usada por escrito para propósitos religiosos, artísticos e acadêmicos, até cerca do 1º século depois de Cristo, o sumério não está relacionado com nenhuma outra língua conhecida, portanto, é classificada como um caso isolado dessa língua. Observação: há alguns teólogos que afirmam que o texto de Gênesis, ou do Gênesis, é um plágio das literaturas mesopotâmicas. Isso se dá pela similaridade entre o significado do termo ti, que é costela, com a primeira mulher da criação, denominada na Bíblia de Eva, Havá, vida, que fora extraída da costela. O termo costela é de Salá, né? De Adão. Porém, fica claro que Ninti, semanticamente, não tem nada a ver com Eva, não tem nada a ver com Eva, né? Segundo a mitologia, Ninti fora criada por Ninhursag, né? Senhora da cabeça da montanha. Você pode ver que os termos significados, um não tem a ver com o outro. Segundo a literatura, mitos e origem, de um abastecido com água, nosso poema descreve a seguir o nascimento de Utu, a deusa das plantas, um nascimento que resulta do seguinte processo bastante complicado, em que primeiro impregna a deusa Ninhursag, ou, para lhe dar aos seus outros nomes, um dos seus outros nomes, Nintu, a deusa suméria, que em um dia anterior pode ter sido idêntica aqui, a mãe da terra, a palavra aqui é terra, né? Segue um período de gestação com a duração de 9 dias, tendo o poeta cuidado para observar que cada dia corresponde a um mês no período humano de gestação. Olha só que interessante. Desta união é gerada a deusa Ninshar, ou Ninsar, né? Essa passagem inteiramente é executada da seguinte forma: em Ninhursag, ele fez fluir a água do coração. Ele recebeu a água do coração, a água de Enki, tá? Aqui terra, En, Senhor, Senhor da terra. Um dia sendo ela um mês, 2 dias sendo ela 2 meses, 3 dias sendo ela 3 meses, 4 dias sendo ela 4 meses, 5 dias, 6 dias, 9 dias sendo ela 9 meses, e meses da feminilidade. Gordo como? Gordura como boa manteiga. Nitu, a mãe da terra, como gordo, uma boa manteiga, deu à luz a Ninshar. Portanto, pessoal, o que foi demonstrado nesse texto, nesse artigo pequeno, né,
é que o termo Terron nada tem a ver com o nome próprio Tiamat, pois outrora já fora declarado que Terron é um advérbio, tá? É um advérbio, um adjunto adverbial. E Tiamat é um substantivo, nome próprio. Semanticamente, é impossível igualar os termos, já que se tratam de grandes diferenças fonéticas, etiológicas, provadas aqui nesse texto, e composição do radical. Então, qualquer pessoa que afirmar que Tiamat é Terron no texto de Gênesis, ela está cometendo o maior equívoco da vida dela. Ou ela erra de propósito, ou ela erra por ignorância, né? E muitos erram por ignorância, tá bom? Esse texto é um dos textos ainda que eu estou fazendo, elaborando acerca daquilo que próximo será o meu livro acerca, desmitificando o plágio do livro de Gênesis, tá bom, pessoal? Então, em breve, nós teremos outros textos. Espero que você tenha gostado. Você que gostou, pessoal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, tá bom? Seja parceiro aqui do canal, nos ajude, tá bom? Para que nós possamos, a cada dia, emitir mais e mais estudos necessários para derrotar de vez a trindade herética, os hereges do Brasil, que tendem, né, como lobos famintos, a destruir a fé cristã, tá bom? Então, Deus vos abençoe, Lehi Traot, e até mais.